Podem sentar, meus irmãos. Vamos prosseguir em nossa reflexão sobre Jesus na carta aos Hebreus. Hoje, pensando em Jesus, o Filho de Deus. Em Hebreus 1, 5 e 6, nós lemos o seguinte: Pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então vocês veem que o escritor da carta aos Hebreus está se referindo a uma outra passagem, a outro texto bíblico. Porque ele diz: Pois a qual dos anjos disse jamais? Só que ele está citando, na verdade, Salmos 2,7. Apenas diz lá: Hoje, tu és meu filho, hoje te gerei. E aí o escritor aos Hebreus está pegando esse versículo e trazendo: olha, mas Deus não disse isso para qualquer anjo, jamais falou isso. Ele só falou isso a respeito de Jesus. Aí nós ficamos sabendo que o Salmos 2, versículo 7, está se referindo a Jesus. Então o objetivo da carta aos Hebreus é dizer: Jesus é Deus, Jesus é superior a qualquer ser criado, a qualquer coisa criada. Então, esse é um dos temas, esse é um dos alvos do escritor da carta aos Hebreus, que vocês veem que a questão da divindade de Jesus foi muito questionada ao longo da história da igreja. Vocês viram hoje os meninos aqui fazendo a apresentação sobre o Evangelho de João, que foi escrito para combater o gnosticismo, que dizia que Jesus não podia ser Deus porque a parte divina era essencialmente boa, já a matéria era completamente má. Sempre houve isso. E até hoje ainda existe isso. Por exemplo, as pessoas que defendem o calvinismo dizem que o homem é tão mau, tão pecador, que ele não pode ter fé para se arrepender, para ser regenerado. Porque até hoje tem pessoas que pensam assim, que vão introduzindo certa linha de pensamento que coloca muitas vezes em dúvida aquilo que é a nossa confissão de fé. A confissão de fé dos batistas é que o ser humano tem livre arbítrio e ele pode decidir, sim, aceitar ou rejeitar Jesus. Então, sempre houve introdução de algum tipo de pensamento diferente. E essa questão do calvinismo hoje, irmãos, está forte, muito forte. Muitos pastores que defendem isso. A gente lá na Ordem dos Pastores lida com isso constantemente. Então, sempre houve certas infiltrações de pensamentos contrários àquilo que é básico. Ora, se Deus diz, porque Jesus disse, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Olha só, se é a pessoa que decide crer, como é que ela é tão má que não pode crer? Não é da vontade de Deus que qualquer pessoa se perca, mas que venha ao pleno conhecimento da verdade. Então, uma regra muito clara para os irmãos. Quando um versículo, irmãos, da Bíblia parecer lançar dúvidas sobre uma verdade, como, por exemplo, da predestinação,
Você precisa buscar um outro versículo que vai lançar luz sobre ele, que vai esclarecer aquele. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme. Mas aqui tem predestinação. Bom, aqui tem, mas vamos ver um outro versículo que ajuda a gente a entender este versículo. O versículo de que a pessoa pode tomar uma decisão, sim, e aceitar Jesus. Então, essa questão doutrinária, irmãos, sempre fez parte da história da igreja. Sempre fez. E a igreja sempre teve que lidar com certas posições que contrariavam o princípio básico da fé cristã. E aqui, os meninos hoje fazendo a apresentação do gnosticismo, eu fiquei deslumbrado com o conhecimento de vocês e com a apresentação que foi feita, viu? Muito bom. Continue. Bom, quais são as lições que podemos tirar deste fato de que Jesus é o Filho de Deus? Olha, irmão, não foi só gnosticismo, não. Teve o pelagianismo, teve o arianismo, todas essas coisas assolaram a igreja. Houve concílios, houve embates, houve excomungação de um lado para o outro. Você não tem ideia do que aconteceu na história da igreja. Tá? E aí, graças a Deus que a igreja está vencendo, né? O povo de Deus está vencendo. Mas então Jesus é declarado Filho de Deus. Vejam só. Ele começa perguntando, fazendo uma pergunta, para a qual dos anjos disse jamais. Ele pergunta, Deus alguma vez disse para algum anjo que este anjo era filho dele por geração? Pelo fato de ter sido gerado? Qual é a resposta? Não. Deus nunca disse para algum anjo, você foi gerado por mim. É isso que o escritor está dizendo aí. Então, você observe que aí nós temos o quê? Uma declaração de Deus. Na certidão de nascimento da gente, do cartório, diz lá quem foi que declarou que a gente era filho. Então lá, declaração feita pelo pai, ou feita pela mãe. Então, aqui está uma declaração de Deus, e ele só fez isso para Jesus, de que Jesus é o Filho dele. Muitas pessoas pegam alguns outros textos da Bíblia que referem-se aos anjos como filhos de Deus, ou aos seres humanos como filhos de Deus. Eu quero pontuar algumas dessas declarações. Por exemplo, em Gênesis 6, 2, diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Há uma corrente que diz que esses filhos de Deus aqui eram os anjos. Os anjos que vieram e que tiveram vida íntima com as mulheres e que geraram filhos. Mas eu não sigo esta linha. Eu acredito que aqui mesmo está se referindo à linha dos filhos de Deus, dos homens criados por Deus, não dos anjos. Mas mesmo que tenham sido anjos, eles não foram criados por Deus, ou eles não foram gerados por Deus. Eles foram criados.
esta é uma declaração de fé do credo apostólico, de que Jesus foi gerado e não criado. Daqui um pouco eu vou explicar um pouquinho mais isto, tá? Existem outros textos bíblicos, como por exemplo de Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó, capítulo 2, versículo 1, que houve um dia e que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Há uma interpretação aí de que esses filhos de Deus ali eram anjos, eu sigo essa linha. Há outra interpretação que entende que não, que são as pessoas salvas mesmo, quando se apresentarem diante de Deus. Eu prefiro ficar com os anjos, que Deus sempre os chama para algum tipo de atividade, para algum tipo de comando, algum tipo de relatório. Nós vemos isto quando Deus chama os seus anjos para dar uma opinião a respeito de como Acabe seria morto, de como Acabe seria enganado e morto, tá? Então, no caso de Jó aqui, eu entendo que realmente são os anjos e aqueles são chamados filhos de Deus. Não há problema nenhum deles serem chamados. Sabe por quê? Porque eles foram criados. É diferente de Jesus que foi gerado. Então não há problema. Em Jó capítulo 38, verso 7 também, nós vamos encontrar dizendo que os filhos da alva, né, cantavam enquanto Deus construía o mundo, as estrelas cantavam, os anjos cantavam. Pois é, em Colossenses 1,16 vai dizer, Colossenses 1,16 vai dizer que Jesus criou os anjos. Não gerou, mas criou. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então, tronos, dominações, principados e potestades são categorias de anjos, tá? Tudo foi criado por ele e para ele. Então, os próprios anjos foram criados por Jesus, não foram gerados. Mas esse texto de Hebreus 1,5, quando diz, tu és meu filho, hoje te gerei, há uma palavra grega para filho, que é o ios, com H-U-I-O-S, transliterando, que indica que essa geração é uma geração diferente de como nós somos gerados. O modo como Jesus foi gerado é um modo diferente do modo como nós somos gerados. Uma curiosidade, vocês se lembram? Quando Deus criou os animais, ele apenas disse o quê? Produza, né? Haja luz e houve luz, produza a terra, frutos, produz os mares, os répteis, os peixes. Mas quando Deus vai criar o homem, aí nós temos o quê? Uma atividade diferenciada. Ele toma do pó da terra e ali ele cria o homem e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Sopra neste homem parte de si mesmo. E esse homem passa a ser alma vivente, diz a Bíblia. Quando? Muito interessante que Deus não soprou na narina da mulher, né? Não é interessante isso? Que Deus pega uma costela, viu, Davi? O Davi, você sabia que Deus foi a primeira pessoa a fazer uma clonagem? Primeira pessoa. Primeira clonagem Deus que fez. Pegou lá umas células, tronco de Adão, né? Na costela dele, e dali ele transformou e fez uma mulher.
É o quê? É, é isso aí. Agora, muito interessante que ele não soprou na narina da mulher. Por quê? Porque tudo o de que o homem precisa, o ser humano precisa, já está na memória genética do ser humano. Isso é extraordinário. Tudo ali já estava na memória genética. Muito interessante. Isso aí. E então, Eva passa a existir também. Agora, quando Jesus vem ao mundo, há toda uma especialidade do modo como Jesus foi gerado. E Deus faz questão de dizer, olha, fazer uma declaração. Este é o meu filho. Em Mateus 3,17, por exemplo, Deus vai dizer, vamos ler, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus procurou falar para todo mundo ouvir. Irmãos, poucas vezes Deus falou assim para ser ouvido. Para que alguém ouvisse sua voz. Quando Deus falou lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19, foi assim, algo tão estrondoso, tão impressionante, que o povo falou assim para Moisés, Moisés, por favor, não precisa Deus falar, mas não basta você ouvir-nos falar. Isso está aí, nesses dois versículos que estão expostos, que é Êxodo 20, 18 e 20, 19. E então, quando Jesus é batizado, Deus fala para todos ouvirem, olha, esse aí que é meu filho amado. Agora, é interessante que em Efésios capítulo 1, interessante também, né? Que em Efésios 1, versículo 6, diz que nós fomos criados para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Jesus é a pessoa, é o filho em quem ele se compraz, ele se alegra, em que ele se realiza. E aí, como é que a gente fica? Porque se é ele, Jesus, que alegra a Deus, e nós? Aí nós, através de Jesus, que é o Filho do qual Deus se agrada, nós nos tornamos também o quê? Agradáveis. Entenderam aí? Em Jesus, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Pode ser que alguma Bíblia tenha a interpretação através, mas aqui é o chamado locativo mesmo. No. Na pessoa de Jesus, Deus olha para Jesus e nos vê. Deus só nos vê na pessoa de Jesus. Por isso que só não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz, estai em mim. Você precisa estar em Jesus. Porque quando você está em Jesus, quem Deus está aceitando é o Filho dele. É o Filho dele que é agradável. E quem está em Jesus se torna também agradável a Deus. Então, este versículo nos descortina esta grande verdade. E aí nós precisamos de entender que nessa condição, veja só, você aceita Jesus, você passa a estar em Jesus. Aí Deus olha para Jesus e aceita Jesus. E quem estiver em Jesus é aceito por Ele.
E Jesus é o que de Deus? Deus falou que Jesus era o que? O Filho. Este é o meu Filho. Em Romanos 8,14, diante. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, tudo indica que você não é filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Em Jesus, meu irmão, você é adotado. Jesus diz assim: Pai, aceita isso aqui também? Aceita esse aqui também? Baseados na qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra, Abba, Pai, eu acho que Paulo devia estar passando lá pela Bahia nesse período. E lá na Bahia fala assim: paiinho, mainha. Essa é a ideia. Paizinho. Abba, Pai. Meu papai. Esse tipo de linguagem. Meu papai. Linguagem de uma criança, uma infantil. Paizinho. Então, em Jesus, Deus se torna o nosso papai. O papai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí o Espírito Santo vai trabalhando com a gente, porque às vezes a gente tem dúvida. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Aí o Espírito Santo vai nos mostrando evidências de que somos filhos de Deus. E aí, no verso 17, Paulo diz que somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros. Aquilo que eu já falei para os irmãos. Tudo que Jesus é herdeiro, nós somos herdeiros. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Lembra-se desse cântico? Agora, 1 João 3,1, ele diz que Deus nos considerar como filhos dele é um ato de amor. E de grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Quem ainda não está em Jesus não é filho de Deus. É criatura de Deus, é criação de Deus. Porque assim como Jesus foi gerado por Deus, em Jesus nós somos regenerados. Assim como Jesus foi gerado por Deus, nós que vimos a Jesus somos regenerados. Gerados outra vez. Por que gerados outra vez? Porque Jesus nunca tinha sido gerado. Mas nós fomos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe. E aí, quando nós entramos em Jesus, uma vez que ele foi gerado por Deus, nós somos outra vez gerados. Agora, semelhante ao que Jesus foi. Gerados pelo Espírito Santo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Aí sim, há uma regeneração. Então aqui fica esse primeiro ponto da gente entender quando Deus faz a declaração: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E aí quando você aceita Jesus, o que acontece? Deus diz: tu és meu filho, hoje te regenerei. Cada um de nós.
Você se torna parte dessa filiação divina. Você agora é filho de Deus. Segundo, Jesus foi gerado e não criado. Eu hoje te gerei. Percebe a palavra hoje? Porque Jesus já existia na eternidade. Mas ele não existia no tempo, na cronologia. E para que ele pudesse fazer parte de um período da cronologia, para que ele fosse Deus-homem, era preciso que ele passasse pelo processo da geração e da gestação. E aí, Deus realiza esse trabalho de geração e de gestação. Vocês já viram que a Bíblia diz que o texto lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho o quê? Perceberam? Não teve mais ninguém que foi gerado além de Jesus. O seu filho unigênito. Aí mais na frente nós vamos ver a Bíblia dizendo que quando introduz o primogênito no mundo. Unigênito e primogênito. Podia perguntar para as meninas aqui, e Augusto também, cadê o Augusto? Cadê? Podia perguntar a diferença entre unigênito e primogênito. É maldade, né? Mas se for no Google, vai encontrar. Hoje, você tem que ter cuidado do que pergunta, que o cara vai rapidinho no Google e já tem a resposta, né? Mas foi o único gerado. Pri é o primeiro a ser gerado. Jesus é o unigênito de Deus, como aquele único que foi gerado, mas em relação a nós, ele é o primogênito. O primeiro a ser gerado, porque a partir dele, agora temos nós. Tem aí a cadeia, o desenvolvimento daqueles que são gerados também. Então essa palavra protokos, que é no grego primogênito, que de fato significa aquele que veio primeiro. Só que o primogênito, dentro da cultura judaica, era aquele que inclusive tinha herança em dobro, que todas as honras principais eram direcionadas para ele. Então Jesus é o unigênito, mas também ele é o primogênito e aquele que divide as honras dele conosco. Ele é honrado pelo Pai, mas ele distribui as honras dele conosco, a todos os salvos. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. A diferença da questão de Jesus foi gerado, eu hoje te gerei. Olha Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo chega para Maria e fala assim: Maria, você vai ter um bebê. Como assim? Eu não sou casada. Eu não vivo com homem nenhum. Como é que eu vou ter um bebê? Olha, gente, há quem diga que Maria tinha só 12 anos, tá? Talvez no máximo 14. Eu estou escrevendo um livro, irmãos, já faz muito tempo, chamado O Carpinteiro de Nazaré.
E eu começo com Maria com 10 a 12 anos, em que ela tem a sua primeira menstruação. Ela descobre que está menstruada. E a menina, a partir do momento que ela fica menstruada, ela está pronta para ser mãe. Tem que ter muito cuidado. Qualquer deslize que tiver, pode ser mãe, pode ter um bebê. E eu começo nesse ponto, de Maria descobrindo isso e tudo que implicou naquele dia. E depois eu coloco o namoro dela com José, como foi que se deu a negociação para o casamento, porque o pai de José era carpinteiro, né? José também era carpinteiro, e eu coloquei uma arca, uma porta de quarto na negociação, né? Coloquei uma ovelha com leite, com cria, e outra não, porque tinha os tais dos dotes que tinham que ser pagos antigamente, né? Para a pessoa se casar, tinha que pagar o dote, né? Então é muito interessante isso aí, mas eu ainda estou escrevendo. Vamos ver quando é que eu vou conseguir terminá-lo. O carpinteiro de Nazaré. Maria está nessa condição. Já está prometida em casamento a José. E aparece um anjo e fala: você vai ser mãe. Gente, naquele tempo, ser mãe sem estar casada, a pessoa era apedrejada, era morta. Havia casos de queimar a pessoa. Você se lembra que Judá, filho de Davi, foi lá e queria que a nora dele fosse queimada porque estava grávida? Traz ela para fora para a gente queimar ela. Então era assim. Aí quando o anjo diz, Maria fala: como assim eu vou ficar grávida? Aí o anjo fala o seguinte, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Igual um relacionamento entre marido e mulher. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria não é fruto do relacionamento, ou melhor, Jesus não é fruto do relacionamento de uma mulher com um homem. Então é o Espírito Santo que vem, entra no ventre de Maria, pega o óvulo dela que está fértil e inocula Jesus ali. E então o óvulo fecunda. Mas o que está fecundado? O ente eterno. Jesus não é fruto do sêmen, do espermatozoide. Muito interessante isto. Ele tinha natureza divina por isto e tinha natureza humana por causa da mulher. E então aí ele se torna esse ser santo e Maria fica grávida. E depois, você sabe, José quer deixá-la, mas o anjo vai lá e explica para ele o que aconteceu. E ele resolve aceitar Maria como esposa. E há tanta coisa envolvida nisso aí. O fato dele, Jesus ter nascido em Belém e não em Nazaré. Imaginem, se Jesus nasce em Nazaré, o povo faz conta. E quantos meses Maria estava casada e ia ter um filho? Né? Que tem gente que gosta de fazer conta, né? Então ele nasce lá em Belém e aí ele não volta para cá. Maria saiu para um recenseamento e volta com um filho. Esse filho já tem 9 meses.
Casou outro dia. De lá ele vai para o Egito. Quando ele volta, o menino já está grande. Olha as coisas que Deus faz, né, irmãos? Extraordinário. Mas isso não é nosso assunto agora. O assunto é o seguinte: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus já existia na eternidade. O Espírito Santo traz Jesus, envolve Maria e coloca Jesus lá no útero dela, no óvulo fecundado dela. Que coisa, hein? Que coisa. E a partir de então, Maria está grávida e depois nasce o Filho de Deus. Eu te gerei hoje. Te gerei hoje. Por isso que o aborto, a partir da fecundação, o ser humano já existe. O aborto é um crime. Então, voltamos a reafirmar que Jesus foi gerado, diferente de nós, que já estamos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe. Aí nós vamos a Jesus, e quando estamos em Jesus, o que aconteceu com Jesus, aí acontece conosco, que nós somos regenerados. Terceiro lugar, Jesus, vimos que tu és meu filho, é Deus que declara, é o primeiro. Segundo, eu te gerei. E terceiro, Jesus deve ser adorado. Hebreus 1:6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, o Deus que nunca foi visto, porque Jesus, João diz, lá em João 1,18, que Deus nunca foi visto por ninguém, mas que o Filho de Deus o revelou. Então, esse processo do Espírito Santo vir, fertilizar Maria, engravidar Maria e ter um filho. Então, esta foi a maneira de Deus poder ser conhecido na pessoa do seu filho. Por isso que, em João 1,14, olha, irmãos, presta atenção no que diz aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. Como a glória de quem? Daquele que foi o único a ser gerado. A glória daquele único a ser gerado, do Pai. Você se lembra que Moisés falou assim para Deus: me mostra a tua glória? E aqui João está dizendo: olha, nós vimos a glória, nós vimos Deus na pessoa do seu filho. Olha que legal em 1 João 1:1. Jesus era desde o princípio. O que era desde o princípio. O que ouvimos. Então, aquele que era, foi ouvido, foi visto com os próprios olhos humanos. Foi contemplado o que temos contemplado. Mas o finalzinho do versículo diz: e as nossas mãos tocaram. As nossas mãos tocaram na palavra da vida. Vocês podem imaginar a emoção de João ao se recordar disso? Lembra-se que João deitou no peito de Jesus na noite da traição e perguntou: quem é, Senhor?
quem é. A relação de amizade, como os nossos adolescentes nos ensinaram que João foi o discípulo amado, não é? Então, ele falou assim, mas gente, Deus nunca foi visto, mas Jesus trouxe Deus a nós e nós tocamos nele. Que emoção! Nossas mãos tocaram na palavra da verdade. Aí você talvez estivesse dizendo, pois é, se eu também tocasse, né? Eu também queria tocar. Não foi isso que Tomé disse? Quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, Tomé falou, se eu não colocar a mão no lugar dos escravos, se eu não meter a mão no lugar da lança, que eu vi o soldado rasgar o peito dele, crê não. Aí Jesus chega e fala, Tomé, vem cá, olha aqui, bota a mão nos meus cravos, mede a tua mão aqui do meu lado. Aí Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Aí no versículo João 20, 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não precisamos mais tocar fisicamente em Jesus. Nós agora cremos na sua divindade pela fé. E é desta forma que nós precisamos adorá-lo. E neste versículo diz que todos os anjos de Deus o adorem. A hora que você tiver a oportunidade, você veja lá Apocalipse 19, 10 e 11, procure um comentário para você ver quantos são os anjos. Vocês veem que a adoração não deve ser feita ao anjo, é o contrário. Apocalipse 19, 10. Ao que aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faças isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adora a Deus. Preste atenção. Se aqui é a recomendação para que só Deus seja adorado, e quando em Hebreus 1,6 diz, e todos os anjos de Deus o adorem, é a confirmação de que Jesus é Deus. Apocalipse 5,11. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões de milhões. Você pegue aí 1 milhão e multiplique por 1 milhão. Essa é a ideia. Milhões de milhões deles estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes. E cantavam com voz forte. Eu achei legal isso aqui, hein? Voz forte. O entusiasmo, o ânimo dos anjos, né, para cantar forte. O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Versículo 13. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isto é, todas as criaturas do universo. Você crê que existe ET? É os ETs. Todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. 14. Os 4 seres respondiam, amém! E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. O quanto Jesus é divino. E o quanto Deus se importou
de revelar-se a nós na pessoa do seu Filho.